No vídeo anterior, a protagonista terminou seu relacionamento com Ji-wook, após descobrir que o pai dela, que foi acusado injustamente de ter iniciado um incêndio na casa de um promotor e acabou até falecendo no acidente, envolve o trauma de seu amado, pois essa residência era a de sua família, e Bong-hee sabe que para Ji-wook, seu pai nunca será um inocente, como ela afirma. Então, para ambas as partes não se machucarem além do que já estão, a mulher decidiu pôr um fim no casal. Sem ter para onde ir, já que estava morando com Ji-wook, a protagonista decidiu pedir o sofá de Ji-ae emprestado para dormir alguns dias, e apesar de terem sido rivais por um bom tempo, Bong-hee diz que a mulher deve isso a ela por ter sido a amante de seu namorado e todas as coisas ruins que fez. No dia seguinte, a protagonista não está se sentindo bem, com um pouco de febre, e pensa em nem ir trabalhar por isso, e também pelo fim de seu relacionamento. No entanto, Ji-ae diz para ela não passar a vida dependendo das pessoas, então deve se levantar e ir atrás de seus sonhos. Pois, no momento, o escritório de advocacia de Ji-wook é o único que a aceita por causa de sua prisão pelo caso de Hee-jun. Então Bong-hee escuta os conselhos de sua rival, na verdade, mais ou menos, pois no local ela entrega para Ji-wook uma carta de demissão. E o homem começa a falar que a protagonista deveria dividir a sua vida pessoal da profissional. Mas como está difícil no momento para ambos, ele lhe dará uns dias de férias para ela pensar sobre o que realmente quer fazer, tanto no emprego quanto no relacionamento. Na próxima cena, vemos Ji-wook indo até o promotor-chefe para tirar algumas dúvidas sobre o acidente de seus pais, já que o homem foi o promotor do caso, e o advogado pergunta como que começou o incêndio, por qual razão o suspeito foi acusado, já que não tinham provas que ligasse ele ao acidente, e Mo-young apenas responde que foi Ji-wook que o classificou como culpado no tribunal quando era pequeno. Nos próximos dias, a protagonista acabou piorando cada vez mais, tanto que foi parar no hospital, e Ji-ae ligou para Ji-wook para avisá-lo. Quando o advogado chegou no local, foi correndo até a cama que Bong-hee estava, e a mulher pensou que aquilo era um sonho. Por ter tido febre muito alta, ela estava um pouco delirando, então puxou o rosto de Ji-wook para bem perto e lhe deu um beijo, sempre repetindo que queria que isso não fosse um sonho, mesmo o homem explicando que não era. Passado alguns dias, quando a protagonista já está melhor em um encontro com a sua mãe, ela recebe uma ligação da delegacia, avisando sobre um antigo aluno seu que presenciou um crime e disse que só falaria quando Bong-hee estivesse com ele. Como o menino não consegue se lembrar do rosto de quem cometeu o ato, ele acabou sendo levado pela protagonista para o escritório de Ji-wook, e lá ele contou que seus pais faleceram, então ele vive com um casal que não lhe dá atenção, até diz que é como se fosse o Harry Potter. A criança acaba ficando aos cuidados de Ji-wook, pois a responsável por ele nem se importou de ir buscá-lo ou algo assim, e os dois acabam criando um lindo vínculo, tanto que Ji-wook se enxerga no menino por ter tido que testemunhar com essa idade, e o encoraja a fazer o mesmo, lhe dando apoio e estando ali para ele quando a criança tem pesadelos. Enquanto isso, a protagonista ganha uma carona de Eun-hyuk e descobre que ele foi no hospital junto a Ji-wook quando ela passou mal. Neste momento, a mulher entende que aquele beijo que ela deu no homem era real e não um sonho. Logo, ela fica com vergonha, pois recém havia terminado com ele e depois o beijou. Bong-hee acha que Ji-wook deve pensar que ela é louca. No dia seguinte, quando a protagonista vai buscar o menino na escola, ele não está esperando na frente como haviam combinado. Então ela começa a o procurar e o encontra assustado conversando com um policial que o pergunta se ele está fugindo de alguém. Bong-hee fala para o homem que já conversou com o investigador do caso e que ele não precisa se preocupar sobre a criança testemunhar ou não. E na próxima cena vemos que o pequeno está pronto para falar sobre o que viu naquela noite e ele consegue reconhecer o culpado dentro da delegacia. O menino aponta para o policial que ele falou perto de sua escola e diz que era ele. A criança se recordou por causa do tênis que o homem está usando, que é o mesmo da noite do crime, e o toque no celular dele. Logo, o homem foi preso e isso desencadeou lembranças em Ji-wook também. Parece que quando ele era um menino, apenas apontou o pai de Bong-hee como culpado por causa que o promotor o inclinou para essa
acusação para encobrir um erro da promotoria e não perder o seu cargo. Na verdade, o pai da protagonista foi quem o tirou de dentro da casa e acabou perdendo a sua vida quando voltou para tirar os pais de Ji-wook. Agora vemos a protagonista. Ela foi visitar Hyun-soo e recebeu uma ligação de Eun-ho perguntando sobre o estado dele. Todos estão ansiosos para que ele acorde, assim o homem será julgado. Entretanto, infelizmente, Hyun-soo continua inconsciente. Mas ao se virar, Bong-hee leva um susto, pois Hyun-soo acordou e está parada atrás dela. No entanto, o homem parece não se lembrar quem ela é. Logo, a promotoria foi alertada que Hyun-soo acordou e os médicos fizeram exames nele para saber se houve dano em sua memória. Desse modo, Ji-wook e a protagonista não poderão ter contato com ele por um breve período. À noite, descobrimos que Ji-wook mandou uma carta para a promotoria para tentar voltar a ser um promotor e Young-hee queria que o seu filho continuasse como advogado, mas sabe que ele quer ser igual ao pai, então o apoia, mas não será fácil já que Mo-young é o promotor-chefe. No dia seguinte, Ji-wook vai até o hospital para ter notícias sobre Hyun-soo de Yo-jung e a mulher explica que não há danos em seu cérebro que indique que ele tem perda de memória, mas pode ser que ele esteja com amnésia temporária ou a possibilidade que o homem esteja fingindo para que a sua pena seja menor quando for a julgamento. O jeito é esperar para ver como Hyun-soo irá agir nos próximos dias. No escritório, Ji-wook pede para a protagonista voltar ao trabalho. O homem diz que eles não precisam resolver as coisas pessoais deles agora, mas ela faz falta no escritório e assim as férias de Bong-hee se encerram. Quando o expediente acaba, Ji-wook a leva até a entrada do prédio de Ji-ae, que coincidentemente é o mesmo que Yo-jung mora, e o advogado pega Eun-hyuk chegando no local com ela, o que o deixa um pouco desconfortável, levando em conta o passado dos três. Depois, os dois homens se despedem de suas companhias e vão beber juntos. Ji-wook acaba desabafando depois de algumas bebidas sobre o que está acontecendo entre ele e Bong-hee. O homem acaba falando também que não se importa sobre o que está rolando entre Eun-hyuk e Yo-jung. No dia seguinte, Ji-wook vai até Hyun-soo enquanto Yo-jung não está com o homem e leva consigo fotos das pessoas que ele tirou a vida, a fim de fazê-lo lembrar sobre os crimes. Junto, o homem mostrou para ele um álbum dos alunos da escola em que ele estudava e não pode continuar o interrogando por ter que atender uma ligação. Nesse momento, Hyun-soo reconheceu uma aluna que estava no álbum e arrancou a foto dela. Dessa maneira, algumas lembranças vieram à tona, como os crimes que cometeu. Contudo, assim que Ji-wook volta para o quarto, Hyun-soo age como se não tivesse se lembrado de nada e entrega o material para o advogado que vai embora. Depois de um tempo, Hyun-soo volta ativo. Ele consegue chamar a atenção de um policial que estava na sua porta para o homem não fugir e o desmaia. Então rouba as roupas e escapa do quarto. Mas assim que passa pela promotora, ela percebe que é ele e Yo-jung corre atrás do homem que a deixa desmaiada nas escadas de emergência do hospital. Depois Hyun-soo foge. Nesse momento, Ji-wook percebe que tem algo errado e decide abrir o álbum que havia entregado para o homem. Sendo assim, descobre qual pode ter sido o fundamento dele ter cometido os crimes e é algo que envolve essa estudante. O advogado volta para o hospital, mas acaba descobrindo que Hyun-soo fugiu e que Yo-jung teve uma luta corporal com ele, contudo a mulher se encontra bem. Enquanto isso, a protagonista e Eun-hyuk já estavam investigando sobre uma aluna que sofreu um abuso na mesma escola que Hyun-soo estudava. Eles entrevistaram a mãe da garota que infelizmente tirou a sua própria vida e a mulher reconheceu Hyun-soo, entretanto como um dos 7 garotos que haviam feito aquilo à sua filha. Agora vemos Hyun-soo. O homem está vagando pelos lugares que se recorda, tentando entender a razão de ter cometido aqueles crimes e o que Bong-hee tem a ver com essa história. Como não conseguiu sozinho, decidiu ir à noite no escritório, aproveitando que não estariam todos lá, e aí esperou sentado no escuro. A protagonista respondeu a pergunta de Hyun-soo do porquê ele sentir que deve se livrar dela, e nisso o homem veio para cima da mulher para usar a sua faca em mais uma vítima. No entanto, já conhecemos bem o dom de Bong-hee com artes marciais e ela consegue se virar. Logo, Ji-wook desce por ter ouvido o barulho e os dois imobilizam Hyun-soo, mas depois que passa a adrenalina, descobrimos que o advogado foi ferido. Em seguida, o homem vai preso e Ji-wook é levado às pressas ao hospital, mas ele fica bem, apenas terá uma cicatriz para ficar cuidando até ficar 100%. Na verdade, a protagonista se sente mal por ele ter levado uma facada no lugar dela, então
cuida dos remédios do homem e das trocas de curativo como uma forma de demonstrar gratidão. E como Ji-wook ficou sabendo recentemente sobre o pai de Bong-hee não ser o verdadeiro culpado do incêndio que levou à morte de seus pais, ele decide contar para o protagonista e revela que o homem levou a culpa por causa que Ji-wook havia o indicado quando era pequeno, já que Mo-young o instruiu a fazer isso. E apesar de Bong-hee saber que ele era apenas um menino, não consegue disfarçar o seu chateamento. No dia seguinte, vemos Young-hee com o promotor-chefe. O senhor foi até o homem para falar que ele deveria pôr Ji-wook como promotor novamente, pois não havia ninguém melhor do que ele no lugar, e que por mais que Mo-young não queira acreditar, quem tirou a vida de Hye-jun foi Hyun-soo, não Bong-hee. O senhor diz que se o homem analisar os casos com cuidado, vai perceber que foi ele. Mais tarde, Mo-young recebe outra pessoa. A protagonista foi até o local para falar sobre o erro que ele encobriu usando seu pai e o quanto isso afetou a família dela. Depois, o homem a acusou de um crime que a mulher não cometeu e diz para ele pensar como que a sua mãe ficou passando por isso 2 vezes. Bong-hee acrescenta que desculpas nunca irão mudar estes erros que ele cometeu, pois vai estar gravado na história da família da mulher. Mo-young começou a cuidar o caso de Hyun-soo de perto e acaba vendo ao vivo quando ele confessou para Yo-jung de ter tirado a vida de seu filho e de alguns outros homens. Hyun-soo não confessou de todos que sabemos que ele cometeu, mas pelo menos já é alguma coisa. Dessa forma, quando Mo-young passa pela protagonista nos prédios da promotoria, pede desculpas por todo o sofrimento que lhe causou. E vemos que hoje será o dia da transferência de Hyun-soo. No entanto, em vez dele continuar com os guardas da prisão, o promotor-chefe consegue com que o homem seja levado até o carro dele. Na próxima cena, recebemos uma notícia de aquecer o coração. Depois de tanta desgraça, Ji-wook conseguiu a sua vaga como promotor de volta. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!